Glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Paz do Senhor, igreja. Bom dia, glória a Deus. Motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês. Muita alegria mesmo poder estar ministrando a palavra esta manhã. Sei que Deus tem uma palavra para semear em nossos corações esta manhã. Amém? O pastor Eberson está na frente, né? Deus tem colocado no coração dele, esses domingos, uma série. Não pare. E aquilo que foi me passado era para trabalhar o tema em cima de semear. Ou seja, hoje nós iríamos falar, ou hoje nós vamos falar, não pare de semear. E eu queria que vocês imaginassem comigo, bem rapidamente, uma fazenda onde existe um homem que ele é muito rico. E ele tem, então, hectares e hectares de fazenda, terras, e essa terra ele deixa para fazer o plantio de soja. E no decorrer do tempo, por muitos e muitos anos, ele plantava soja, depois de algum tempo ele colhia. Plantava soja, depois colhia. O lucro dele, então, vinha todo dessa terra. Mas chega um tempo, por um momento, que ele deixa de semear, ou os seus funcionários ali esquecem de semear, e passando algum tempo, ele vai naquela terra olhar como estava a plantação de soja. E ele chegando ali, ele não tinha nenhuma plantação, nenhum grão tinha germinado, nenhum pezinho de soja estava ali. E ali ele fica muito triste, desapontado, porque aquela soja, aquela plantação era a fonte de renda dele e da família dele. Mas essa ilustração que eu quero trazer para vocês será o porquê que ele estava triste ou com raiva de ter um lugar, uma terra que não tinha soja se ele não plantou. Por que ele estava, então, às vezes indignado, esperando algo acontecer que ele não plantou para aquilo acontecesse? E da mesma forma, nós, como cristãos, como crentes, muitas das vezes nós estamos esperando alguma coisa acontecer em nossa vida e que muitas vezes nós não temos plantado para que isso acontecesse. Muitas vezes Deus tem entregado algo para nós, esperando que nós nos demos os primeiros passos, e a gente não dá. Mas a gente continua esperando algo acontecer. E aquilo que Deus quer despertar em nós nesta manhã é que nós precisamos semear. Porque o crescimento, ele vem de Deus. E Ele quer dar este crescimento para a igreja. Ele quer dar este crescimento para cada um. E eu queria mostrar pelo menos 3 situações ou 3 áreas da nossa vida, na vida de qualquer ser humano, que a gente pode semear. Que a gente não deve parar de semear. A primeira delas é na área da família. E eu queria convidar a igreja a abrir agora, então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Timóteo, então, ou no caso Paulo, aqui nesta carta, está dando uma instrução para Timóteo. E a ideia aqui é que nós, como seres humanos, precisamos dar uma prioridade para um setor muito importante da vida de qualquer um, que é a família. E por muitas vezes nós vemos a negligência humana, aonde nós às vezes temos deixado a nossa própria família descoberta. E o inimigo, ou até mesmo as nossas negligências, têm atacado e destruído a nossa família. O mundo, a nossa família, ela é constituída por esposa, marido, filhos, vós, tios, pessoas que moram no mesmo ambiente. E essas pessoas são responsáveis, e elas vivem em uma casa. Deus, ele é extremamente cuidadoso com a família. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus dá uma observação dizendo que não é bom que o homem viva só.
Então a família é algo que Deus gerou no homem. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Então é algo que é do coração de Deus. O homem tenha família. Timóteo, capítulo 1 Timóteo, 5:8, vem falar então que aqueles que não cuidam dos seus, ou principalmente da sua casa, eles negaram a fé e são pior do que pessoas infiéis. Paulo nos mostra o cuidado que precisamos ter com a família. No versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 24, mostra então que o homem, ele tem um dever dentro do lar com a sua esposa. Versículo 22 e 24 nos mostra então, que a esposa, ela precisa ter um cuidado com o marido. Ela é a responsável por algumas coisas dentro do lar. Do versículo 25 ao 32 nos mostra que o homem, ele precisa cuidar e amar a sua esposa. Não de qualquer jeito, mas uma forma, um padrão muito acima, que é da forma que Cristo amou a sua igreja. O homem então precisa amar a sua esposa da mesma forma. No versículo 33, um homem deve amar a sua esposa e o seu marido, porque o homem é o dever do homem a amar. E é da esposa, ela só precisa respeitar. E eu acho muito interessante isso, porque o versículo ele é bem transparente, bem fácil de deduzir, aonde o homem ele precisa amar a esposa e a sua esposa ela precisa respeitar o marido. Parecendo que a obrigação e o dever está no homem de amar a sua esposa. Ou seja, a sua esposa parece que não precisa amar seu marido, ela só precisa respeitar. E o porquê disso? Isso eu vou deixar depois, a gente responde num próximo encontro de casal. Mas aquilo que é importante mostrar é que o homem ele tem um dever e uma obrigação maior do que a sua esposa. Ele precisa só amar ela da forma que Cristo amou a igreja. Doando a sua vida, respeitando ela, cuidando dela, satisfazendo ela, as necessidades dela. Isso é um homem de verdade. E muitas das vezes nós paramos para olhar que a linhagem do homem em si parece que ela está decaindo. Aquilo que o diabo mais queria fazer, que era destruir a figura de Cristo dentro de uma família, que é o próprio homem, ela tem sido desfigurada. Muitas das vezes, e como eu trabalho como barbeiro, não sei se todos sabem, e a gente encontra às vezes adolescentes, crianças ali, jovens, e até homens mesmo adultos, não têm postura ou não agem como deveria ser um homem. E com isso a gente acaba tendo uma raiz cada vez pior, porque parece que uma outra pessoa está tomando o lugar do marido dentro do lar. A esposa. E muitas das vezes, eu não estou querendo aqui ser ou machista, nada, mas esta é um lugar onde o homem precisa estar. E toda vez, em Deus, quando algo tira um lugar que Deus estabeleceu para alguém, tem um problema. E é para ambos os lugares. Por isso que o homem ele precisa então entender qual é o seu exemplo e qual é a sua figura dentro do lar. Mas eu quero... e os filhos? Os filhos eles precisam semear na vida dos pais e das mães. Como? Com amor, com lealdade, coragem, autoridade, força, submissão, companheirismo e outras formas. Então dentro do lar existe um tripé, onde o marido semeia na vida da esposa e dos filhos, a esposa semeia na vida do esposo e dos filhos, e os filhos semeiam na vida da esposa e do marido. Por que isso, Paulo? Porque dentro do lar Deus nos mostra como é a unidade, como é a conexão. E que quando estão todos ali ajuntados, agrupados, o nome de Cristo é glorificado dentro daquele lar. E por muitas vezes nós vemos Cristo sendo glorificado dentro dos lares. Se você não teve um exemplo de como ser um bom pai ou um bom homem, Jesus dá o exemplo através dele para você seguir ele e ser um bom marido. Se você, moça ou mulher, não teve um exemplo de como ser uma boa mãe ou de ser como uma boa mulher,
Jesus ensina você também como ser uma boa mãe, uma boa mulher. Filhos, se vocês não sabem, ou se nós não sabemos como devemos ser como bons filhos dentro de casa, a Bíblia está recheada de observações de como nós podemos ser bons filhos. Isso não é desculpa para nós não mudarmos as nossas vidas. Então é o momento de fazer uma reflexão, e esse momento agora eu queria fazer uma reflexão destinada para os pais específicos. Graças a Deus, a Bíblia nos fala que Deus dá de presente os filhos. Em Salmos 127, 3 e 5 diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão de um homem valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado, mas falarão com os seus inimigos à porta. E hoje, Deus colocou eu e a Jéssica como líderes do Ministério Infantil, graças a Deus. E aí a gente pode observar, e tem observado, e tem crescido muito, referente a crianças, é claro. A gente pode ter visto vários tipos de criança, várias personalidades, vários jeitos, várias criações, várias culturas. E aí a gente consegue observar detalhes que as crianças trazem para dentro da salinha, que é a mesma coisa de ver o pai e a mãe. Um sorriso, uma cara de quando não gosta, detalhes que você observa e você consegue ver o papai e a mamãe. E consigo ver também, a gente tem uma visão agora totalmente diferente no contraste de crianças e igreja. E eu posso dizer então que eu conheço um pouco mais sobre crianças. E é por isso que eu quero trazer nesse momento uma reflexão dentro do semear na família, um pouco sobre as crianças. Eu vejo muitos pais que têm dificuldade, às vezes, com seus filhos, adolescentes. Eu ando um pouco mais de perto com o Moisés e a Isabela, e às vezes nós conversamos e eles falam para nós o como tem às vezes adolescentes que têm dificuldade porque pequenas coisas os pais às vezes deixaram de fazer na infância. E hoje, quando eles já estão maiores, parece que está faltando uma pecinha, sabe? Para aquele carrinho andar sozinho. E aí a gente conversa, percebemos o quão temos dificuldade. O pastor Glaus, ele já esteve aqui na Semana da Família. Ele é escritor de um livro, O Mundo Precisa de um Pai, e ele fala: quanto menor a criança, mais controle e menos conversa. Quanto maior a criança, menos controle e mais conversa. E você já parou para pensar, então, você, papai, mamãe, ou quem está pensando em se tornar um papai e mamãe, o quanto às vezes nós precisamos ter uma atenção redobrada em algumas certas idades? Existe um estudo que fala que até os 5 primeiros anos da criança é os anos aonde ela tem toda a influência, aonde molda o seu caráter diretamente. Ou seja, se eu sei que existe uma idade que o caráter dela está sendo moldado, que toda a criação, a cultura dela vai ser totalmente, pode ser destruída, formada, restaurada, se é os 5 anos de idade, por que muitas das vezes o papai e a mamãe despreza essa idade e se preocupa mais às vezes com a adolescência? Por que às vezes tem papai e mamães que têm dificuldade com adolescentes? E a resposta então é muito simples, porque talvez semeou pouco nessa idade que tem tanta influência na vida da criança. Precisamos entender então que nós, como papais e mamães, temos toda a influência na vida da criança nessas idades. E sabemos disso, a nossa semeadura então tem que ser dobrada nessa idade. Orar com eles, ler a Bíblia com eles, fazer devocionais com eles, falar de Deus perto deles, louvar perto deles. E eu queria dar um exemplo de uma criança que está longe de ser perfeita. O Heitor Felipe. Meu Deus, eu acredito e eu tenho muita certeza hoje em dia que os pais dos líderes são os mais abençoados da igreja. E ele me mostra, ele gosta de me provar isso todo dia.
Mas o Heitor Felipe, eu e a Jéssica, nós nunca paramos para sentar ele no sofá e falando assim, ó, papai e mamãe vai te ensinar um louvor. Não, nós nunca paramos para fazer isso. Mas a Jéssica, desde quando ela descobriu que ela estava grávida, ela colocava a mão na barriga e louvava, cantava. E hoje o Heitor Felipe, com 3 anos de idade, às vezes nem sabe falar muito bem ou expressar bem as palavras, e ele sabe cantar 5, 6 hinos de cor. Mas será que eu gastei tempo ensinando para ele? Não, ele via a mãe fazendo, o pai fazendo. Eu e a Jéssica, nós não somos perfeitos de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que a maioria dos pais e das mães são bem melhores do que a gente. Só queria dar um exemplo para vocês de algo que realmente funciona e acontece. Abra a Bíblia perante o seu filho, perto dele, deixa ele ver. Eu sei que às vezes nós como pais queremos chorar na frente de Deus escondido para que ninguém veja, mas deixa seu filho ver você chorando. Deixa seu filho entender que você sendo o alfa dele, o ômega dele, o protetor, o super-herói dele, se ajoelha para alguém. Esse alguém é Deus. Ele vai aprender isso. E ele vai seguir isso. Eu tenho certeza que vai. Tragam seus filhos para EBD, cultos de manhã, culto à noite, tragam eles para Teologia Kids. Não deixa de investir nos seus filhos. Mas eu quero que vocês entendam também que esse momento que vocês trazem ele aqui para a casa de Deus, é ainda muito pouco. A maior parte do tempo, quem passa com as crianças é os próprios pais. Não deixem que YouTube, Instagram, telas, afazeres tirem aquilo que eles mais querem, que é a nossa presença perante ele. Em Deuteronômio 6, 7 fala assim, ó, você inculcará aos seus filhos e delas fará quando estiver sentado na sua casa, andando no caminho e ao deitar-se e ao levantar. Note que o versículo de Deuteronômio 6, 7 fala, primeiramente, você inculcará ele quando você estiver sentado na sua casa. Ei, papai, você também vai inculcar no seu filho quando você estiver andando no caminho. Alguém fecha a gente no trânsito, a gente não xinga, fala tchau, abençoado, vai com Deus. Alguém xinga você no trânsito, você faz de conta que não vê. As crianças veem isso. Quando você estiver se deitando, quando você estiver se levantando, ou seja, o seu filho está olhando para você. E aí a gente para pensar, eu parava para pensar, meu Deus, logo para mim. Eu não sei ainda de nada, eu tô querendo é aprender e já tem alguém querendo olhar para mim e me copiar. Esse é o lado paterno que às vezes alguém não conta pra gente. Tem alguém olhando pra gente 24 horas. E esse alguém é a forma que Deus tem para continuar o seu nome ser levantado de geração em geração. O Paulo morreu, mas tem o Heitor Felipe para levar o nome dele. Levar o nome de Deus. O Heitor Felipe morreu, tem o próximo. E é assim que Deus fazia com Israel. Uma geração morria, a outra estava de pé levando o nome de Deus. Uma geração morria, a outra estava de pé levando o nome de Deus. E através da nossa família, Deus pode glorificar o seu nome aqui na terra. É através da nossa família que Deus vai glorificar o seu nome aqui na terra. E aqui a Bíblia também então nos ensina que nós não podemos parar de semear na nossa família. Mas a Bíblia também nos ensina que nós precisamos semear então na nossa vida profissional. Essa é a segunda então parte que eu quero falar nesta manhã. Nós não podemos parar de semear na nossa vida profissional. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo quando fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é este que estáis servindo. Muitas pessoas acham, então, que talvez o único lugar que tem para a gente glorificar a Deus seja na igreja.
Talvez nós acreditamos, ou muitas pessoas acreditam, ou vivem dessa forma, de que a igreja é o único lugar que nós abrimos a Bíblia, cantamos, louvamos e falamos de Deus. E a verdade é que não é isso, isso é uma mentira. A verdade é que quando Jesus morreu numa cruz, ele morreu pelo Paulo por completo. Jesus, quando morreu, ele morreu pelo tio Wellington por completo. Jesus, ele morreu por você por completo, em todas as áreas da sua vida. Não é nem A, B ou C, é as três. É tudo junto. E ele não quer somente uma parte de nós, então. Ele nos quer por completo. E nós não podemos parar de semear na nossa vida profissional, seja o que for. E talvez, nesta área, podemos encontrar pessoas nesta manhã ou pela internet que estão estagnadas na vida profissional. Porque acham que já está bom demais, ou porque acham que não são merecedores, ou porque acham que já passou da idade, ou por vários motivos. Existem pessoas que estão estagnadas profissionalmente. E Jesus, quando eu estava estudando o sermão para fazer, ele falou muito no meu coração sobre essa área profissional, porque é algo que eu tenho vivenciado já há muito tempo. Mas eu vivenciei mais forte há 3 anos. Aquilo que Deus tem feito comigo na minha vida. Mas a verdade talvez é que falte um pouco mais de esforço para nós irmos a outro nível. Lembre-se, Deus pode ser glorificado em nossas vidas. E a área profissional é uma delas. Eu tenho certeza que na área profissional pode ser uma delas. Por muitas vezes, eu acredito que os sonhos de todas as pessoas que entravam na igreja talvez seriam ser pastores, pregadores e pessoas que tocam e por aí vai. Mas eu acredito que essa geração que está aqui, que está por vir, Deus, ele quer levantar bons médicos, bons doutores, bons advogados, bons engenheiros. Porque em qualquer área que você estiver, você pode ser uma luz de Deus naquele lugar. Qualquer área que você estiver vai ser um farol de Deus iluminando ou clareando todas as outras pessoas. Eu quero que você se lembre disso. E faz me lembrar muito dessa semana, já tem algum tempo atrás, que eu atendo 1 ou 2 jogadores lá do Grêmio Anápolis. E aí sempre tem aqueles de vários lugares do país que vêm, são contratados para jogar, mas é muito notório e às vezes até, como é que é a palavra? Talvez estranho de imaginar que de 30, 40 jogadores, às vezes existe um que realmente se levanta para fazer uma diferença dentro de um campo, dentro de um alojamento. E aí, então, me conta então a história de um rapaz que tudo que ele faz dentro lá do alojamento é falar do amor de Deus para as pessoas. Ele tem hora que é o horário deles de jantar, ele tira um pouco daquele horário para eles poderem se reunir e fazer pequenos grupos ali. E aí eu fico parando para pensar o porquê que às vezes a gente não faz isso. Por que às vezes a gente não quer deixar Deus nos usar para sarar pessoas dentro da nossa profissão, dentro do nosso serviço? Por onde a gente estiver. Em Gênesis, capítulo 30, vai contar a história do Jacó. Esse rapaz, esse homem, a história diz que ele briga com seu irmão, foge do seu irmão, e aí então ele tem que ir para a casa do seu tio, Labão, e aí a Bíblia fala que ele precisa trabalhar, ele se apaixona pela filha do seu tio, então ele trabalha 7 anos, a hora que vai se casar com essa moça, ele enche a cara, dorme e acorda com a que ele não era muito afim, não. Mas a Bíblia fala que ele vai, né, de encontro ali àquela pessoa com seu tio, tentando recorrer à última instância. Só que ele se esquece que o tio dele é tipo o Moraes da nossa época, né? Falou assim, ó, aqui as coisas é diferente. Se você quiser, você trabalha mais e aí você pega a mais nova. Dentro da nossa época aqui, a nossa lei, primeiro é casa mais velha, depois a mais nova.
E aí vai fazer o quê? Se o juiz da época não quis aceitar, eu vou recorrer a quem mais? E aí ele continua trabalhando então, e aí eles dá aquele decorrer daquela época e ele pede então um salário, porque aquilo que ele precisava trabalhar para pagar os 2 dotes ele já pagou. E aí então o seu tio fala para ele que ele poderia escolher alguns tipos ali de ovelha com partes específicas, né? Por exemplo, a cor, listras, e aí ele pega aquilo ali então, e a Bíblia vai nos falar então que ele começa a ser então ele começa a ser um dos homens mais ricos que existia naquela época. E aquilo que me ensina é: não adianta se existe alguém que está tentando te trapacear igual Labão, que trapaceou Jacó várias vezes mudando o seu salário, Deus vai ser glorificado na sua vida. Aquilo que Deus tem para te entregar já está descrito e já vai ser entregue para ti. Não é teologia da prosperidade. É simplesmente algo que Deus quer entregar para os seus filhos. Se Deus tiver uma assinatura redigida em seu nome, aquilo ali vai ser feito. Não importa se é daqui 2, 3, 4, 10 anos, aquilo que Deus autorizou vai acontecer. E a Bíblia então vai falar então que Jacó saiu de lá um dos homens mais ricos daquela época. Ele saiu muito rico. E aí me fez lembrar essa história uma vez que eu fui para um workshop na área de barbearia lá em Goiânia. E eu cheguei lá escutando o rapaz dar sua aula, dar sua palestra. E aí ele diz algo que eu achei muito... Ele falou algo que realmente eu nunca concordei. Ele falou assim, ó: trabalhe para o seu patrão como se fosse seu. Eu nunca concordei com essa frase, porque pelas experiências anteriores que eu tive, toda vez que eu trabalhava num lugar parecendo que era para mim, eu me frustrava. Eu saía de lá decepcionado, chateado. E aí, isso foi na parte da manhã, e no meu coração eu falei com Deus naquele momento: Deus, eu não concordo com isso. O Senhor me perdoa, mas eu não concordo com isso. Mas Deus sabia do meu coração o porquê. E à tarde, naquele lugar de novo, o homem falou a mesma frase pela segunda vez. Eu falei: Deus, então eu quero que o Senhor me mostre como. Já que eu não estou vendo, me ajuda a enxergar. Por que que eu preciso trabalhar para alguém e ter aquilo ali como meu? Se não é meu e eu não recebo, às vezes, aquilo que eu queria receber do patrão, que às vezes era falasse de mim, ou visse que eu realmente era um bom trabalhador. E aí eu cheguei à noite, já eram umas 8 horas da noite. A Jéssica acho que estava num culto aqui das mulheres, eu acho. E aí eu fiz algo que eu nunca tinha feito, que era chegar e assistir um podcast. Rapaz, eu vou fazer nada, já tomei um banho, já comi, vou assistir um podcast. E aí a hora que eu abri, eu vi um do Douglas Gonçalves com um primo pobre. Isso mesmo, primo pobre. Do Dudu. E aí ele fala assim, que às vezes Deus coloca você em um lugar e você precisa trabalhar naquele lugar como se fosse seu, para você ter a experiência de governar e ser dono de um lugar onde você não precisou investir dinheiro, você não precisou de investir tempo, você não vai precisar talvez de ter a infelicidade de ter um prejuízo. Você vai ser dono de um lugar para aprender a ser dono do seu. E aí aquilo ali para mim foi um tapa na cara, um soco no estômago, porque eu entendi que talvez Deus estava me preparando para algo futuros. Mas eu precisava ser bom na onde que eu estava. Eu precisava ser um farol dentro do lugar aonde eu estava. E aí aonde Deus tem me abençoado, aonde eu tenho estudado, buscado aperfeiçoar. E eu comecei a olhar para aquilo que o dono fazia e eu falava assim: caraca, tanto de coisa que eu tenho para aprender. Sobre gerenciar, sobre organizar, sobre tomar conta, sobre lucros, receitas e tudo mais. E talvez o incentivo que você está precisando é isso. Seja dono onde você está, para que Deus faça você voar mais longe.
Talvez aquilo que você está precisando de um incentivo que talvez deveria ser do seu patrão, talvez é um incentivo que o próprio Deus está te dando para você nesta manhã. Aprenda com aquilo que onde você está, para que quando você chegar na onde eu quero que você chegue, você já está pronto e maduro para isso. Você não pode parar de semear na sua vida profissional. Estude, esforce, aprenda, seja o mais honesto dali, o mais íntegro dali. Deus está e será glorificado no seu trabalho. Eu tenho certeza disso. E para a gente caminhar para o encerramento, eu quero falar da terceira área. E essa é a mais importante de todas. Nós não podemos parar de semear na nossa vida espiritual. Essa é a área que gera todo o homem. Que mesmo quando o homem morrer, algo, essa não vai ter como acabar. É a sua alma, o seu espírito. O homem, um momento ou outro, ele vai ter que se encontrar com Deus. Tudo aquilo que ele fez aqui na terra vai dar direção para ele, para cima ou para baixo. E a nossa vida espiritual é ela que governa todas as outras áreas da nossa vida. Às vezes nós pensamos que não, mas a área espiritual ela é a mais fundamental e ela gera todas as outras áreas, ela governa todas as outras áreas. E nós podemos vir ver nessa época que nós vivemos que existem pessoas que estão estagnadas, fracas, frias, que até retrocederam na fé. Estão perdidas, estão encostadas. E nós, quando precisamos então ter uma semeadura nessa parte para colocarmos em prática a fé. Semear é lançar sementes em várias direções. Precisamos entender, porém, que existem direções específicas. Eu tenho que semear na minha vida na área profissional, Paulo? Sim. Tenho que semear na minha família? Sim. No meu ministério? Sim. Em tantas outras áreas. Mas eu preciso, então, ter direções específicas nisso. Eu preciso como gastar essas sementes corretamente. E eu, nesta manhã, eu queria dar para vocês algumas direções a qual, se você semear, eu tenho certeza absoluta que dará frutos na nossa vida espiritual. E vocês estão preparados? Eu acho que eu vou falar coisas aqui que vocês nunca ouviram na vida. A primeira, orando. Novas. É novo mesmo. Desde quando foi o início do mundo, desde quando for tudo acabar. Sempre a oração vai ser uma forma, uma disciplina espiritual que nos aproxima de Deus. Tessalonicenses 5, 17 e 18. Nós não podemos nos cansar de semear na oração. Esta é uma ferramenta que não falha e através dela nós vamos formar o nosso querer na hora. Mas elas nunca irá. A oração, ela nos leva perto de Cristo. E andando perto do nosso Pai, nós aprendemos aquilo que Ele gosta. Aprendendo aquilo que Ele gosta, nós vamos semear nas áreas que Ele quer que a gente semeie. Talvez eu queria ser cantor. E talvez iria semear nessa área. E Deus falou assim, não semeia não, meu filho. Semeia na área certa. Vai para outra área. E muitas das vezes nós, pessoas, homens e mulheres, estamos semeando em áreas que talvez Deus não quer. Paulo, mas é o meu sonho. Não, mas Deus não quer. E no decorrer do caminho a gente vai falando assim, Deus, obrigado por ter me tirado dessa ideia, porque realmente eu era muito ruim. E a oração, ela nos faz então entender a vontade de Deus para nós. Segundo, a leitura da Bíblia. Estude a Bíblia. Josué 1:8 fala sobre isso. Use essa ferramenta que Deus deixou para nós, como acabamos de ler. Que não seja somente um capítulo de um versículo que eu li, ou da Bíblia que eu li, mas que venha a ser um alimento que eu alimentei. Sabe aquela vontade que a gente acorda às vezes no final de semana de comer uma carne assada? Ou é só lá em casa que tem essa vontade? Aquela coca gelada, sabe assim? Aquele chocolate que a gente acorda e aí a mulher fala assim, o que você vai fazer hoje? Eu falei, hoje é carne assada, pode deixar que eu domino.
mas é porque eu acordei ansioso, com muita vontade de degustar aquilo. E da mesma forma, a palavra de Deus ela tem que ser esse tipo de alimento na nossa vida. Um alimento que eu acordo e falo assim, nossa, hoje eu vou ler a Bíblia primeiro. Nossa, hoje eu quero saber o que vai acontecer ali, eu quero sentir Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Precisa ser esse tipo de alimento. Não podemos achar que é só o pastor que precisa, ou o pregador que precisa ler a Bíblia. Isso deve ocorrer na vida de cada cristão. Nós não podemos deixar de semear a palavra de Deus na nossa vida. Terceiro, jejuar. Joel, capítulo 2, versículo 2, nos mostra que se o próprio Jesus semeou jejum na sua vida, eu preciso também semear na minha. O jejum, John Piper vem falar que jejum é fome de Deus. Outro autor vem falar que jejum não é apenas a abstinência de alimentos, mas um tempo de busca sincera por Deus, fortalecendo o espírito e alinhando o coração à sua vontade. O jejum é você falar assim, ó, aquele alimento que eu gosto demais, o cafezinho de manhã, o pão de queijo que eu gosto, eu estou deixando ele, Deus, porque eu quero me alimentar de ti. O único alimento que eu anseio, que eu desejo, que minha alma precisa é de ti. E quando você faz isso, irmãos, os céus se rasgam e Deus falará com você. Muitos homens de Deus tiveram grandes experiências com Deus, porque eles oraram, liam a palavra de Deus, mas passavam tempos em jejum. Se Jesus, o próprio Jesus, o Deus encarnado, jejuou, irmãos, imagina o pobre do Paulo. Precisava jejuar todo dia. Se Jesus nos ensinou, eu preciso copiar tudo que ele ensina. E aquilo que nesta manhã Jesus está nos chamando a atenção é que precisamos então viver essas disciplinas espirituais nas nossas vidas. E a última. Existem várias outras, mas eu separei essas 4 e a quarta é adorar. João 4:24, Jesus fala então que é necessário então adorar ele em espírito e em verdade. Talvez quando nós falamos de adorar, aquilo que vem na nossa mente pode ser aquilo que aconteceu agora de manhã. Um belo louvor, com vários instrumentos, vozes, que nos fizeram nos aproximar de Deus. E amém, glória a Deus. Mas não é só isso. O louvor, ela faz parte da adoração, mas não é só adoração. E existem outros exemplos de adoração a Deus. Um deles, o louvor, como a gente falou, dízimo é uma forma de louvar a Deus com as suas finanças, ofertas, a sua fidelidade com Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento. Servindo pessoas, respeitando seu cônjuge, educando a criança no caminho do Senhor, buscando santidade. Gratidão é uma forma de você ser grato a Deus, de você adorar a Deus e testemunhar Jesus. Adorar a Deus é mais do que palavras ou canções, é um estilo de vida que exalta o Senhor em tudo que fazemos. Não podemos parar de semear em nossa vida espiritual. É ela que vai te aproximar de Deus. É ela que vai te dar a oportunidade de viver uma vida eterna com Deus. Jesus, ele quer uma vida de intimidade com a sua igreja. Não pare de semear. Não pare de semear. Muitas pessoas focam somente em uma área da vida e se esquecem em outras. Não, Paulo, a minha área profissional está ótima, mas a minha família está toda desastrada. Está toda devastada. Paulo, a minha família está perfeita, mas o meu espiritual só está em ladeira abaixo. Como você vai ensinar o seu filho algo que você não vive? Paulo, a minha área profissional está maravilhosa, mas eu estou perdendo a minha família porque eu não estou tendo tempo de gastar tempo com ele.
Aquilo que Jesus está nos mostrando é que nós precisamos semear em todas as áreas da nossa vida. E Ele quer te ensinar nesta manhã, a partir de hoje, qual a área que você está precisando semear mais. Use as disciplinas espirituais para que Ele mostre para vocês o caminho que nós precisamos trilhar. Nós precisamos seguir. E é uma área extremamente importante para o homem e ela com certeza é uma área mais importante do homem. E a conclusão, eu não poderia falar disso tudo e deixar de falar para vocês algo. Não existe receita de bolo com Deus. Não é se você fazer o ponto A, vai te levar para o B. Se você fazer o ponto C, vai te levar para o D. Não, não existe isso com Deus. Às vezes a minha intimidade com Deus vai ser diferente de você, é diferente do pastor. Talvez o pastor odeia orar com louvor. Se eu não orar com louvor, parece que algo está faltando e tudo bem. Talvez você precisa orar de joelhos. E tem gente que fala, Paulo, se eu orar de joelhos, parece que eu durmo. Eu oro, consigo orar 1, 2 horas em pé. Amém. O importante é você entender a forma que você deve fazer para você alcançar a Deus. E não deixe de fazer isso. Segunda coisa, entenda. Eu falei para vocês de semear. Porém, a semeadura, ela é uma parte nossa para com Deus. Paulo, então se eu semear aqui, vai dar uma colheita aqui? Não. A vontade é de Deus. Eu posso semear em qualquer lugar, mas só vai ser a vontade de Deus o crescimento vir dele. Paulo, então, significa então o que eu tenho que fazer? Você precisa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E ele vai te ensinar, vai te mostrar o caminho que você precisa semear. Em qual áreas da sua vida que ele sabe que você precisa semear. E aí eu quero findar com vocês então com um exemplo de que eu estava sentado com um rapaz, esse mesmo lá do Grêmio Anápolis. E aí a gente conversando e eu falei para ele sobre um livro do Luciano Subirá falando até que nada mais importa, pastor, obrigado. E aí ele falando que, contando para ele essa história do livro, que o Luciano Subirá uma vez, ele estava orando muito, jejuando muito, buscando muito a Deus, e começou a subir numa sumida muito íngreme. Ele estava chegando muito próximo de Deus. Glória a Deus. Porém, ele era muito imaturo. E aí a Bíblia fala, o livro fala, que ele, contando essa história, que aí aconteceu um acidente e aí ele foi parado. E aí eu contei essa história pro rapaz e o desfecho final da história era que Deus tinha feito esse acidente para que ele pudesse parar um pouco e o seu ministério não esmagasse ele. Como a gente vê muitos por aí, no Instagram, TikTok. Crianças às vezes, homens, mulheres às vezes, que têm um potencial gigante, mas já estão no lugar lá na frente onde não deveriam estar. Talvez deveriam voltar, retroceder, aprender, para poder ser aquilo que Deus queria que eles fossem. E aí ele parou. E aí quando eu contei essa história para ele, ele começa a chorar. Chorar, 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 chorar. E aí eu falei assim, mano, o que foi? Aí ele falou assim, eu já tem algum tempo que eu tenho me entregado a devocionais, orações, jejum, leitura da palavra. E eu tenho gostado muito disso, Paulo, mas eu sentia no meu coração queimando que estava faltando algo ainda para acontecer. E aquilo que você falando para mim, Deus falou do meu coração, é que a única coisa que está faltando para mim então é amor a Ele. Muitas das vezes nós pegamos a Bíblia simplesmente para ler os 3 capítulos do dia. Graças a Deus, hoje eu quase não aguentei ler esses livros chatos. Meu Deus do céu. Simplesmente por meritocracia. Eu fiz, eu consegui. Eu li a Bíblia por um ano. E a vontade de Deus para nós não é que você leia 40, 50 capítulos do dia. É que você esteja um tempo na mesa com o seu pai. É no tempo de mesa com o pai que nós crescemos, amadurecemos e voamos para o lugar que ele nos quer levar. Fique de pé. Nessa oração eu quero
agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui está. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Deus tem nos dado de aprender com Ele, de ter a oportunidade de ainda ter tempo de sentar à mesa com Ele. É muito impressionante saber que existe um Deus com toda a sua grandeza, ainda está atento para pessoas tão pequenas e tão pecadoras como nós. Essa oração que nós podemos vir entregar nossos corações perante Deus, para que Ele nos ensine, em qual área da nossa vida nós precisamos semear. Se seja essas 3 ou se seja em tantas outras áreas que a gente precisa observar. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por aquilo, meu Pai, que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós, meu Pai. Deus, nós não somos merecedores, meu Pai, daquilo que o Senhor tem feito, meu Pai, mas nós te proclamamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus, meu Pai, que nos está conosco, Pai. Deus, enche nossos corações de amor a Ti, amor à Tua palavra, amor à Tua presença, Deus. Deus, que nós não podemos vencer, meu Pai, igual nós éramos, Deus. Pessoas, meu Pai, que estávamos preocupados conosco mesmo, preocupados com o que as pessoas irão falar. Ah, Paulo, se eu falar de Deus na minha empresa ou na onde eu trabalho, o que as pessoas vão falar de mim? Deus, que no nosso coração nós podemos entender, meu Pai, que o importante é o que o Senhor pensa de mim. Que o importante, Deus, é que a Sua palavra seja, meu Pai, glorificada ali naquele lugar. Que nós venhamos ser farol, meu Pai, onde nós estivermos andando. Que a nossa esposa venha ver bons maridos. Meu Pai, que os maridos possam vir ver boas esposas. Que os casais possam vir ver bons filhos, meu Pai. Deus, que nós podemos vir, meu Pai, ver pessoas deslanchando nas suas áreas profissionais. Deus, não só por dinheiro, por riquezas, para ser um novo milionário, bilionário do mundo, não, Deus. Mas para que as suas riquezas possam vir, meu Pai, tocar em pessoas, em áreas que talvez nós, outras pessoas, não conseguiriam alcançar, Jesus. Deus, que a nossa vida espiritual possa vir governar todo o nosso ser, todo o nosso, meu Pai, as pessoas que estão em nossas voltas, Deus. Deus, a nossa área espiritual possa vir governar a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, o nosso ministério. Que essa moça possa vir ser curada, que esse homem possa vir ser curado. Meu Deus, que exista cura interior, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai. Que se isso é uma pedra que está afastando ela de Ti, que se isso é uma pedra, meu Pai, que está atrapalhando ela de dar um próximo passo, que venha ser desmanchada agora em nome de Jesus, Deus. Que a Sua presença possa vir agora estar entrando em lugares, meu Pai, que outras pessoas nunca jamais poderão entrar, Deus. Que poderão vir ter curas, Deus, que restaurações, famílias possam vir ser curadas, que famílias possam vir ser restauradas, cônjuges, meu Pai, possam vir ser, meu Pai, novamente, ou estar em lugares que o Senhor quer que eles estejam, Deus. Que venham ser homens e mulheres de Deus que estão interessados em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.